Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou apresentar para vocês, deixa eu ver se tá certo, esse quadrinho aqui. É um quadrinho nacional, tá? De Fernanda Balcá e José Aguiar. Não vai ser uma resenha psicológica, tá? Mas eu vou apresentar o quadrinho em pormenores, porque eu acho ele interessante. Ok? Essa HQ, tá? Ela é um mergulho profundo na jornada de um casal em busca de um parto humanizado, num país dominado por altas taxas de cesarianas desnecessárias. Um compilado das experiências que o casal, Fernanda e José, tá, tiveram desde o momento em que resolveram ficar grávidos, que é um período entre 2009 e 2015. Está retratado aqui com maior pormenor a trajetória deles no nascimento do primeiro filho, Heitor. Tá? É uma apresentação onde eles relatam as dificuldades com o propósito de alertar e esclarecer de possíveis entravos frente ao desejo de se ter um parto humanizado. Todos os perrengues, todas as dificuldades que eles tiveram está retratado aqui, em relação ao parto normal, tá, pessoal? Mas normal assistido, né? Normal, né, com segurança, com assistência médica, com tudo que tem direito, ok? Bom, eles começam o quadrinho, tá? Ela tá grávida, eles vão para uma consulta da ginecologista obstetra que a acompanha já há muito tempo, e eles fizeram 11 perguntas que eles gostariam de estar conversando com a médica nessa consulta. Eu vou colocar só algumas delas, tá? Mas eles, assim, levaram uma caixinha, né? Todas as perguntas que eles gostariam de fazer para a médica, já na primeira consulta. Aí eles colocam assim: considera o parto normal melhor? Qual a melhor posição de parir? O que acha da cesárea? O que acha de um marido ou outra pessoa acompanhar o parto? Que livro recomenda? Aceita o plano de parto? E aí vai. São 11 perguntas que eles estão levando na caixinha para a hora que chega lá e conversar com a médica. Vamos ver as imagens, primeiras imagens, né? É linda, é tipo de um desenho de lápis, né? Muito lindo. Aqui, ó, é a conversa com a médica. Vamos olhar a receptividade da médica? Tá? E aí a médica fala assim: tudo bem, os exames estão normais. Como está a sua alimentação? A Fernanda: bem, estou com um pouco enjoada ainda, tentando comer na medida do possível. Consegue comer carne? Na verdade, eu sou vegetariana. Tem que comer carne. Você não está ainda com anemia, mas se não comer carne, vai ficar. Vamos examinar a sua dieta, porque a criança não tem como escolher o que os pais comem. Aí a Fernanda fala assim: então, nós temos algumas perguntas. A médica: sim, estou aqui para tirar as suas dúvidas, mas antes tenho que ser sincera com você. Já que nos conhecemos há um tanto tempo, se quer que eu faça o parto, eu cobro por fora. Já sou uma profissional experiente e não posso aceitar somente o que o plano de saúde paga. Vocês entendem, né? E tem outra coisa: em janeiro eu tiro férias e a data prevista para o parto é dia 25. Não se preocupem, que se tiver bastante demanda de outras pacientes para a mesma época, marcamos um dia 10. Não é problema. A Fernanda: eu queria saber se você faz parto normal, porque... médica, olha, não podemos falar de parto agora, pois isso somente eu posso decidir mais para a frente. Se você tiver condições ou não de ter um parto normal,
A médica: o que mais precisam saber? O José: gostaria de saber o que eu preciso para acompanhar o parto. A médica: bem, como eu já falei antes, senhor José, não podemos falar de parto agora. Como a Fernanda está entrando no segundo trimestre, e isto nós só vamos fazer mais para frente. E olha a reação deles quando saíram da médica. Convictos que vão procurar outro médico. Tá? Bom, eu vou pulando, tá? Vou colocar só os trechos de maior importância, tá? Tem uma hora que a Fernanda mostra, tá? A lei do acompanhante para o José. O que é essa lei do acompanhante? Tá? Em 2005 foi criada uma lei federal 11.108/2005, conhecida como Lei do Acompanhante, que garante a presença de uma pessoa da escolha da mulher durante o trabalho de parto, no parto e no pós-parto. Tá? Lei que não é muito divulgada ou mesmo respeitada por médicos e maternidades naquela época. E aí eu faço uma ressalva. Tá? Nessa época, entre 2005 aí até 2005 até 2010, eu acho, eu trabalhei por um breve período em um hospital. Primeiro eu entrei cobrindo férias de uma psicóloga clínica. Aí eu cobri o outro ano de férias, não sei que no fim eu acabei ficando uns 3 anos lá, tá? Nesse período, o hospital realizava um mini curso para os pais que desejavam entrar na sala de parto. Aí, assim, você mostrava para ele onde ele ia entrar, como ele ia ter que se vestir, da roupa esterilizada, o sapato, como que ele devia se portar lá dentro, tal. E eles eram obrigados a assistir a um vídeo de uma cesárea. Já assistiram um vídeo de cesárea? Gente, vou dizer uma coisa, aquilo não é bonito. Bom, eu ficava impactada quando eu tinha que assistir aquele vídeo, porque realmente é impactante aquilo, né? Mas os pais tinham que assistir. E alguns já caíam fora, e outros encaravam, tá? Mas assim, os médicos tinham pavor. Entre aspas, o hospital obrigava, porque, né, era um direito tal do pai estar lá dentro. Mas o grande argumento deles é que durante um parto pode haver intercorrências, pode haver algum probleminha, por mais que se tome conta de tudo. A presença do pai agrava, porque o pai não tem preparo psicológico nenhum para ficar ali dentro com alguma intercorrência. Então, tipo assim, eles sempre avisavam: pai, qualquer coisinha, o pai é o primeiro a cair fora da sala. Então, assim, se eles pudessem, eles não aceitavam o pai dentro da sala. E não tinha vídeo de parto normal, não. Era vídeo de cesárea. Pelo menos na época que eu acompanhei, tá? Voltando na história, sobre a doula. Eu não sei se alguém sabe o que é doula, mas eu vou que o quadrinho fala aqui, tá? Sobre a doula. Aí eles vão procurar tudo. Assim, eu vou mostrar só pequenas coisas, tá? Porque senão acaba ficando longo. Aí eles estão conversando com a doula, ela se apresenta, eles se apresentam, contam um pouquinho da história deles, tal, né? Aí a doula pergunta assim, ela pergunta como que foi, por que eles decidiram ter filhos, aquela coisa toda, tá? Aí a Fernanda coloca assim: eu parei de tomar pílula. As pessoas falam que depois de parar leva um bom tempo para engravidar, no mínimo 1 ano ou mais. Então pensávamos que ia demorar muito ainda, mas daí o bebezinho veio já no primeiro mês. E acho que esse malandrinho não quis perder tempo e aproveitou a primeira brecha, antes que eu mudasse de ideia. Aí o José: eu devia ter se apressado antes que descobríssemos que ter um filho era tão complicado. Quero dizer, descobrimos que entramos num mundo bem diferente do que imaginávamos. Um mundo bem complicado, por motivos bizarros. E a Fernanda coloca: estávamos achando que, como é uma coisa natural, tudo seria normal, sabe? E o José: na verdade, nunca pensamos em como funciona esse sistema todo.
plano de saúde, médico que não ligam para o que queremos, os gastos. Sem falar que, além dessas coisas práticas, eu acabei sentindo que eu, o pai, não é muito bem-vindo nessa história. Acontece que eu quero muito fazer parte disso. Poxa, é minha criança, eu não quero ficar do lado de fora, tipo, fumando charutos. Quero ver, quero sentir, quero participar disso tudo com a Fer. E a Fernanda continua. Temos conversado muito sobre isso e estamos bem preocupados, pois de repente, tudo que parecia ser óbvio pra gente, na prática não existe. Olha, eu já tinha medo de cesárea e não achar nenhum médico que esteja realmente disposto a fazer um parto natural está me deixando muito preocupada. Ainda mais agora que descobri esse procedimento bizarro, como chama mesmo, em que cortam sua vagina com uma tesoura. Eu fiquei chocada. José, ficamos. Aí a doula fala, é episiotomia. Vejo que vocês já andaram pesquisando, parabéns. Normalmente as pessoas se limitam pelo que os médicos falam na consulta. Aí a Fernanda fala, o tratamento que recebi da minha ginecologista não me deixou satisfeita. Aí ela coloca, eu preciso saber mais sobre o que está acontecendo e o que pode ou não acontecer com a gente. Por isso, viemos te conhecer. Só um parênteses, essa episiotomia é quando a mulher está em trabalho de parto, já no finalzinho, e começa a ter um sofrimento, tanto para a mãe como para o bebê. A dilatação não avança. E aí, nos momentos finais, o médico dá um piquezinho ali na vagina, entendeu? Mas é uma coisinha de nada, só para deixar que a criança termine de nascer. Aí depois ele dá uns pontinhos, mas não é nada agressivo, nada, mas ela ficou assim, polvorosa, né? Aí a doula, tá? Ela coloca assim, e acho ótimo que vocês busquem passar por essa experiência juntos. Agora é a minha vez de falar sobre mim. Eu sou doula, mas também psicóloga, e meu trabalho consiste em prepará-los, ouvi-los e também mostrar como ocorre o parto. Minha intenção com este trabalho é deixar você, ela está falando do José, tão preparado que, se precisar, você possa fazer o parto dela sozinho. Uau, José fala, tá? E aí elas começam a conversar, a doula pergunta sobre a obstetra e tal, e eles acabam colocando a dificuldade que eles estão tendo para encontrar um médico que faça que façam o parto normal dentro do plano deles. Uma que tem poucos médicos que fazem um parto normal e outras que dentro do plano deles devem pensar. Aí eles pedem para a doula, se ela conhece, ela coloca alguns nomes que a Fernanda já procurou e não aceitam fazer no plano deles. Então aí começa a trajetória longa, é quase a gestação toda procurando um médico que queira fazer parto normal e que se adeque às condições financeiras do plano deles, tá? Os dois são quadrinistas, tá bom? Bom, vamos lá. O que ela coloca aqui é o seguinte, sobre a doula, tá? Coloca assim, na internet, eu coloco, né? Existem muitos vídeos que mostram o trabalho de uma doula nas mais variadas realidades. Mas algo que é inegável é que, infelizmente, não é para todos. Pois o processo envolvido sai muito caro, desde os preparos para o parto, desde a assistência da doula, que ela cobra, tá? Não é um serviço gratuito, ela cobra tanto as consultas como ela estar na hora do parto, tá? Mas aí em termos de saúde a nível público, né? Tem uma lei estadual 21.053 de 2022 que garante a presença de doulas em maternidades públicas no estado do Paraná, tá? Bom, eu vou tratar aqui, tá? Olha aqui, são os vários médicos que eles procuraram. E esse médico aqui é o retrato do que todos esses outros falaram para eles,
tá? E aí, olha o que esse médico fala para eles, quando eles falam do parto normal e tal. Ele fala assim: vou te passar umas guias de exames e recomendar que tome alguns complementos, só por garantia. Aí ele coloca assim: eu acho que doula é perfumaria. Desnecessária, totalmente dispensável. Se elas ao menos soubessem medir dilatação, se servissem para ajudar o médico, eu até entenderia. Mas não, elas só atrapalham. A Fernanda coloca: às vezes fico pensando se eu não estou pirando muito indo atrás desse tipo de parto. Ela pensando agora, tá? Parece que no fim das contas é uma coisa elitista e que não é pro meu bico. Mas pensando bem, não é só simplesmente deixar a natureza fluir, porque isso teria que ser justamente o mais difícil, o mais caro. Na rede privada é difícil achar médico que faça parto normal. Na rede pública tem incentivo para que seja normal. Mas pelo que me informei, é esse normal entre aspas, cheio de intervenções, muitas vezes desnecessárias, aquelas que deveriam ser usadas como último recurso, como a episiotomia, que para mim já está parecendo ser pior que cesariana. O que existe é um sistema que está todo errado. A gente não tinha que ficar dependendo do médico que nos atende para poder decidir o que acontece com o nosso corpo. Parece que o sistema não está nem aí para o corpo da mulher, não está nem aí para o bebê. Não seria um sonho se cada uma pudesse optar por ter um parto do jeito que sonha, sem se preocupar com a parte financeira? Eu acho muito injusto que tudo o que eu quero para o meu parto seja aquilo que os médicos não querem. Me dá a chance de conseguir. Tá? Então, primeiro ela mostrou um retratinho que ela encontrou na maioria dos médicos e depois o desabafo dela aqui com uma amiga. Tá? Eles estão com um casal de amigos e estão conversando. Ok? Bom, depois, tá? Eu achei interessante essa conversa entre eles, porque hoje em dia está muito em voga, né? Eu achei interessante eles abordarem esse assunto. E é o seguinte, um dos conceitos mais explorados e controversos hoje em dia é o conceito de gênero, né? Masculino e feminino. Acredito ser necessário que o casal dialogue sobre essa questão, e muitas outras, né, as quais se referem às expectativas sobre as escolhas futuras da criança, pois acredito que é inegável os pais terem certas expectativas sobre o filho. Dialogar, explicitar quais são elas para facilitar as escolhas futuras da criança, sem causar grandes frustrações nos pais e nas crianças. E olha só o que eles estão conversando e tal. Aí sobre ser menina, ser menino, aí o José coloca assim: sei lá, estava pensando, já que não deu para ver até agora, porque até esse momento eles não conseguem ver o sexo da criança. Imagina como é ser uma filha nossa. A Fernanda desencana, vai. Além do mais, vai que um dia o nosso bebê decida que não quer ser como nasceu, que é menino ou vice-versa. O que o senhor acha disso? Eu, como típica amostra do tradicional pai branco e hétero, olha, eu já não vou impor religião, nem vou tentar convencer de que Star Trek é melhor que Star Wars. Imagina se eu vou me intrometer nesses assuntos sagrados. Quem sou eu para impedir se ele ou ela se descobrir gay ou trans? Eu só quero que seja feliz. E aí continuo conversando. Né? Conversas que eu acho totalmente sadias e necessárias. Né? E aí, mais uma vez, eles dois sobre as dúvidas, né? Sobre o bebê que vai vir. E o José está assim, super preocupado. E ela pergunta se está feliz. Ele fala, tô, é que... Aí ele coloca assim, e se eu não der conta? Como assim? Desculpa, é que bateu um medo do quê? Mas é que até agora era só a gente, sempre foi apertado. Vida de artista não é estável, eles são quadrinistas, tá? Curitibanos, de Curitiba. Lembra do que Mari disse? Que criança sempre vem com um pacotinho de pão debaixo do braço? Também estou morrendo de medo, mas vamos ter mais fé de que vai dar tudo certo. O José,
Não, mas não é só isso. Será que dou conta de uma criança? Eu não tenho ideia de como vestir, como dar banho. Eu nem me lembro direito de matemática para ajudar na lição de casa. E nem sei jogar bola. Que tipo de pai eu vou ser? Aí a Fernanda, a de que nosso filho precisa. Tá? Uma conversa entre eles. Sadia, necessária. E aqui dá uma preocupação, na verdade, é um reconhecimento da Fernanda, né, sobre o que ela fez em termos de planejamento. Ela está voltando ela está voltando de um congresso, tá? Ela coloca assim, nossa, que me deu na cabeça de começar um mestrado e engravidar. A viagem não foi legal, ela está falando para o José, tá? A viagem não foi legal para mim, eu estou em outro ritmo, não aproveitei muita coisa no congresso, só me desgastei. Eu estava precisando de um cantinho para mim, de silêncio. As meninas nem percebiam que eu não estava bem. José, as pessoas não se colocam no lugar de outras pessoas, né? Puxa vida, eu achei que a viagem ia ser legal. A Fernanda, eu também, mas não foi. Teve coisas boas, claro, mas não imaginei que ia voltar tão quebrada. E o José, calma, você precisa descansar. Tudo vai se ajeitando, você vai ver. Foi só um episódio ruim, o próximo vai ser melhor. E é a questão do planejamento, né? Não sei se hoje em dia está melhor ou pior, mas enfim, a importância de se planejar dando prioridade à gestação, diminuindo o ritmo do trabalho. Acredito ser importante o casal ter claro para ambos qual é o espaço e o tempo em que pensam se dedicar ao bebê. Na psicologia, acreditamos que os primeiros 5 anos são fundamentais à presença constante dos pais com o bebê, pois é uma época de formação de vínculos amorosos, confiança, segurança e hoje, principalmente, o estabelecimento de regras. Já que nesse período o que impera na criança é a parte instintiva, que precisa receber tratamento humano. Lembre-se, a criança vem com formato humano, mas a nível psicológico ela é um bichinho, ela é por instinto, ela é eu quero, eu posso, é tudo meu, tudo vindo ao meu redor, tudo é para mim, o mundo me provém. São os pais que devem mostrar para a criança que ela é um ser que convive com outros, que existem regras, que existem parâmetros, que existem conceitos, normas, ética. Tudo isso é papel, primeiramente papel dos pais. Como o Jung disse, pais devem ser os civilizadores dos seus filhos. Será que hoje em dia isso acontece? Bom, outra conversa com a doula. A última conversa da doula, tá? Antes do parto, ok? E a doula vai perguntar, entre muitas outras coisas, sobre a dor. Como que é a dor para Fernanda? Né? E ela coloca, como vocês encaram a dor do parto? A Fernanda, bem, pelas minhas leituras e conversas com amigas que já passaram por isso, acho que é uma dor diferente. Sim, ela não vem de uma doula. Sim, ela não vem de uma vez. É uma dor que começa leve, que dá pausas e que vem como ondas. E o sentido dela é a chegada do bebezinho. É o seu corpo se abrindo. E aí a Fernanda, engraçado. Sempre que eu penso no parto, primeiro vem o medo, mas também penso que se fosse assim tão terrível, não ia ter tanta gente no mundo, né? O trabalho coloca a doula, né? O trabalho de parto natural é um processo. Nele é que se matura o pulmão do bebezinho e a ocitocina estimula a produção do leite. É muita coisa acontecendo. Uma transformação no corpo e na cabeça da mulher. Preocupação e medo só dificultam o processo. Muita gente fala que o parto acontece antes na cabeça e depois no corpo. Se a mulher está com medo, ela bloqueia o processo fisiológico. E você, José, também tem que estar preparado para a dor dela,
pois as mulheres mudam, se transfiguram nesse processo. Por isso é importante vocês estarem juntos o tempo todo. E aí vai indo, tá? Conversam mais, tal. Coloquei algumas questõezinhas só, mas eles continuam, tá? Já nesse momento, eles conseguem um médico, tá? Que se adeque ao plano deles, tá? E que, assim, que aceita, né, fazer parto normal e que se adeque ao plano deles, inclusive na maternidade que o plano oferece, ok? Aí eles fazem um curso de gestantes que eles odeiam, porque, assim, é mais uma coisa comercial do que propriamente informativa. Então ficam falando de besteiras, de coisas assim, vai fazer a unha antes, o cabelo antes, e não falam nada, assim, só o vídeo de cesárea, não tem normal, entende? Aí ela coloca assim, no hospital quase não tem demanda para o parto normal. Então, assim, saem de lá totalmente injuriados com o curso de gestante, entendeu? Totalmente inconformados. Mas nada do jeito, não, sabe, não aliviou, não somou, só deixou eles com raiva, tá? E aí já está nos momentos finais da gestação, tá? Bom, e aí eu vou mostrar para vocês quando a bolsa estourou. E aí vai vir uma série de imagens. Eu até vou colocar, vou ampliar para vocês verem, porque eu não vou ler, é bastante coisa, tá? E aí vocês só olham, tá? Para vocês terem uma ideia. Gente, esse quadrinho, ele é lindo, ele tem umas imagens assim, muito bacana. Deixa eu ver aqui, quando estourou mesmo o processo, deixa eu ver aqui. A bolsa estourou. Aqui, ó. Deixa eu ampliar para vocês verem melhor, para eu mostrar melhor também, né? Essas imagens são lindas, ó. Aqui a bolsa estourou, tá? E aí é todo o processo, corre para médico, faz isso, faz aquilo outro, né? Falando com ele, que a bolsa estourou, tal. Aquele desespero, né? Aí, ó. E aí eles vão indo, chegam, né? Ó. Na verdade é aqui, ó. Eu tô mostrando um pouco antes, mas a configuração da bolsa dela. E vão indo, ó. Quando vão pro hospital, corre. Não dá tempo deles chamarem a doula, tá? Então aqui só vai ter mesmo no finalzinho do parto, né? Na hora, ó, ela aqui no hospital já fazendo, né? Pra quem já ficou grávida, né? Sabe como que é o processo, tal, indo para a sala de parto. Aí o médico já tá lá no hospital, tá? Só não tá a doula, que não deu tempo da doula chegar. Aqui, ó, é os momentos finaizinhos do parto, tá? Cadê? Aí ela coloca assim, ó. Eu me lembro de ter sentido uma leve queimação e dor, de ter consciente do que estava acontecendo na sala, mas ter uma concentração fora do comum, como se eu estivesse em transe, fora de mim, mas ao mesmo tempo muito consciente do que estava acontecendo. Fiz 2 forças grandes e finalmente veio o bebê, o Heitor, né? Olha aqui. Aí ela coloca assim, foi fantástico.
Lembro do calor da cachoeira que flui dentro de mim. A dor foi grande, mas o alívio também. A dor passou imediatamente e nos conhecemos, seus olhos abertos me olhando nos olhos, espertos e espantados, os pelinhos nas costas, o verniz do corpo, um chorinho discreto no colo. Nós conseguimos, nós três, foi do jeito que a gente sonhou, sem ter pensado que seria assim tão rápido, sem imaginar que seria do jeito que foi. Ok? Deixa eu voltar aqui. Bom, e no final, tá? Eles vão ter ainda uma outra geração que vai ser uma menina. Ela coloca algumas coisas também que eles passaram, também foi normal, tá? Mas isso aí, né? Vai ficar para quem. E aqui no finalzinho, né? O casal deles. Ok? Bom, esse quadrinho, tá? Ele é assim, um alerta, tá? Ele é assim, é de 2009 a 2015 eles colocam, né? Mas eu não sei hoje, 2023, se a luta continua, a dificuldade, né? Esse quadrinho foi, né, ele foi, né, editado pela Nemo, né, esse ano, né? Mas a experiência deles é de 2009 a 2015. Eu não sei se as leis com certeza ainda existem, mas eu não sei ainda se existe tanta dificuldade dos médicos, né, para essa questão do parto normal, né? Pelo menos essa foi a realidade que eles tiveram, tá? E o que seria nessa questão, né, do parto humanizado é o parto normal com assistência, com doula, com médico e com tudo que é necessário, um ambiente propício e tal. Na época, nessa época de 2005 eu fiz um projeto e gente, esse livrinho aqui, ele é dinossauro, tá? Eu já comprei ele em sebo na época, acho que ele é de 78, uma coisa assim. Mas eu olhei na internet, tá? Que 74, que ele foi editado, né? Mas tem ele numa nova edição, tá? O meu que é velhinho mesmo, mas é o mesmo livro, tá? Que é o Nascer Sorrindo, do médico francês Frédéric Leboyer. O que ele mostra aqui? A primeira parte do livro, ele mostra todo o sofrimento que a criança é submetida no parto tradicional, na cesárea, tá? Então ele vai falando em termos da pele, da audição, de que acontece com o pulmão, dessa coisa traumática, né? Que é tirar a criança naquelas luzes, naquele burburinho e não sei o quê. Então ele coloca aí todo o sofrimento muito maior. A mãe, a questão da cesárea não sofre, né? Porque ela está anestesiada, tá. O maior sofrimento na questão da cesárea é do bebê. Então ele coloca na primeira parte tudo que acontece com o bebê, né? O trauma mesmo que é para o bebê, esse nascer tão abrupto, né? Violento e desnecessário na maioria das vezes para com a criança. E no segundo momento ele coloca a questão do parto normal e todas as vantagens sobre aquelas desvantagens que ele falou. Aí ele coloca as vantagens de se ter e vai fazendo cada contraponto que ele fez com a cesárea, o menor impacto, o menor sofrimento para o bebê e para a recuperação da mãe. A questão da ocitocina, todo o próprio vínculo dela com o bebê, do bebê com ela, a diferença é grande. Eu só acho assim, que na primeira parte ele pesa um pouco a mão, então às vezes a grávida deveria ter algumas ressalvas, principalmente se ela vai fazer cesárea. Assim, um pensamento meu, tá? Muito particular. Se vai fazer cesárea, é um todo direito seu, é uma escolha, sem problema nenhum, mas não leia esse livrinho, porque você vai ficar impressionada, vai ficar angustiada, entende? Não há necessidade. Se você escolheu, seja pelo fator que for, é um direito seu.
a escolha, se a escolha foi sua, é um direito seu. Ninguém tem que intervir, tá? Então, assim, as que são grávidas ou que se pretendem ficar grávidas de cesárea, eu não acho interessante ler esse livro, não, tá? Porque ele é bem negativo, ele é bem forte nas questões do trauma da criança, do sofrimento da criança da cesárea. Então, assim, só uma ressalvinha. Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu só tô falando que eu não acho legal. Se você é uma grávida e vai fazer uma cesárea, não leia esse livro, não. Deixa pra lá. Ok? Estamos combinados? Então, esse livrinho é uma graça. Assim, aquele é lindo, né, pessoal? Esse lápis, né, que eles fizeram é a coisa mais linda do mundo, tá? E para quem quer ter, né, saber, ter interesse, quem tiver interesse nessa questão de gravidez, de parto normal e tal, recomendo muitíssimo. Então, agradeço. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam. Se não se inscreveram, nos vemos no próximo olhar.